Olá pessoal, meu nome é Sergiane, sou do portal do Purificador e esse é o terceiro vídeo da série da playlist do Purificador Electrolux PE11B. Nesse vídeo nós vamos aprender a tirar o cooler, soltar o dissipador, ter acesso à placa Peltier, retirar ela, fazer os testes e sua troca. Por quê? Pelos vídeos anteriores, para quem está nos seguindo, certo? Provavelmente o problema desse equipamento aqui é a Peltier que queimou, certo? Nós vamos primeiro aprender, certo? Para não ficar atrapalhando aqui, até porque se você precisar, a tirar o cabo de fósforo, que ele é bem simples. Ele tem uma trava aqui, não sei se, deixa eu ver se eu consigo visualizar ela aqui, deixa eu passar aqui para cá, certo? Isso aqui é uma trava de encaixe, é só você levantar um pouquinho ela aqui com a chave de fenda aqui nessa ponta aqui e puxar ela para frente. E esse cabo sai todinho para cá. Pronto, como eu disse, certo? É uma travazinha de encaixe, deixa eu pegar ela aqui, certo? Que aqui internamente aqui ela vai fazer isso aqui, ó. Nada mais do que isso aqui. Ela vai entrar aqui, certo? Evitando que ela saia, travando aqui por dentro, certo? E esses encaixes aqui vão prender aqui. Ela é bem simples. Feito isso, eu posso tirar todo o cabo. Na verdade, não precisaria para esse vídeo aqui. Eu fiz isso só para que vocês saibam como tirar. Vamos lá. Para soltar o cooler, que está nessa proteção aqui, certo? São 4 parafusos. Esse é o mais trabalhoso, dá um pouquinho de trabalho, certo? E esses dois lateralmente. Retirados os 4 parafusos, é só puxar que ele sai normalmente, certo? Uma observação interessante aqui, que inclusive já está, certo? Eu gosto de, antes de tirar esse dissipador, marcar a parte que fica para cima. Porque às vezes, distraído, a gente monta ele ao contrário e ele não vai se encaixar na parte traseira do equipamento. Aí você vai ter todo um trabalho para desmontar novamente e mudar a posição. Então eu sempre marco o lado que fica para cima. Esse aqui, ó, provavelmente esse aparelho já foi mexido por alguém, certo? Ele está marcado e que usa inclusive o mesmo pensamento que eu. Ele está marcado aqui. Então, quando eu for recolocar esse dissipador, eu sei que esse lado aqui é para cima. Para retirar o dissipador, certo? Ele tem aqui, ó, a prova é que realmente ele foi mexido, que ele não tem a proteção. Normalmente esses aparelhos vêm com a proteçãozinha de silicone aqui, que eu costumo tirar com um alicate de bico. Eu começo a puxar até eu ter acesso ao parafuso. Então, vou tirar esses 2 parafusos. Tirando esses 2 parafusos, nós vamos ter acesso à Peltier que está aqui atrás. Eu retirei os parafusos e a Peltier veio colada com o dissipador. Isso não é normal, certo? Essa proteção aqui, certo? Normalmente, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Normalmente, certo? Ela fica aqui, deixa eu ver se eu consigo botar mais ou menos para vocês terem uma noção. Tá? Ela fica colada aqui, certo? E a Peltier presa aqui. A gente vai e tira a Peltier. Ela veio colada. Houve aqui um excesso de pasta térmica. Não tem necessidade de tanta pasta térmica assim. O que nós vamos fazer agora é tirar essa Peltier, certo? Cortar ela aqui. Eu vou ensinar como faz para poder colocar uma placa nova. E testar, só por via das dúvidas, como é que está essa placa aqui. Mostrar a vocês como é que se testa uma placa Peltier. Pronto, dando sequência, certo? Vamos testar a pastilha Peltier, certo? Essa é a velha. Foi o que eu fiz, eu cortei o cabo dela, porque eu preciso desse conector, porque a nova não vem com conector, certo? Então eu vou precisar desse conector para poder fazer a emenda aqui. Vamos deixar aqui, certo? Essa é a velha, essa é a nova, certo? Ligo o meu multímetro na escala de semicondutores de iodo, é o famoso teste do BIP, certo? E vamos ver como é que ela está. Essa pastilha aqui, provavelmente ela não vai bipar. Por quê? Porque ela está ruim. Coloquei aqui, veja que ela não está bipando, certo? Agora vamos olhar agora a nova. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar para poder ficar bem no vídeo mesmo, certo? Coloco aqui, veja que eu não estou preocupado com a polaridade. Bipando, ou seja, essa pastilha está boa.
ok? Então, na hora que eu vou colocar, eu só vou precisar fazer um testezinho usando ou uma fonte externa de 12 volts ou a própria placa, fazer uma ligação rápida para identificar qual o lado que esquenta e qual o lado que esfria. Normalmente, essas pastilhas compradas na Frigelar, certo? O lado que esfria é esse aqui, mas isso não é regra. A gente precisa testar. Pronto, foi feito aqui a solda. Usei um termoretrato fininho, certo? E a dica que eu dou aqui é a seguinte, certo? Não sei se vai dar para ver, acho que vai, certo? Você vê que essa pontinha daqui até aqui, certo? Esse tubozinho aqui é uma espécie de uma capa de fio mais grossa do que fica no Peltier, que sempre vem na original, certo? Então, como essa parte ela fica por trás do dissipador e recebe muito calor, eu gosto de tirar ela da velha e colocar aqui. Porque quando eu colocar ela lá no local, certo? Essa parte aqui, vamos imaginar que o dissipador seja aqui a mesa, certo? Ela está aqui e essa fiação aqui o dissipador fica pressionando ela aqui assim. Então, ajuda a proteger, porque é muita temperatura. Qual o lado da Peltier é o lado que esquenta e qual o lado que esfria? Como eu estou improvisando aqui uma bancada, eu não estou com a fonte para alimentar com 12 volts a placa, eu vou usar a própria placa do purificador para identificar. Para isso, eu preciso deixar ela com um sensor, porque eu preciso que, ao energizar o polo de ligação aqui, tanto do Cooler como da Peltier, recebam 12 volts, certo? E para proteger minha mão, certo? Esse processo tem que ser rápido, certo? Eu uso um pano ou um papelzinho aqui, porque eu preciso identificar, eu gosto de tentar identificar o lado quente, certo? E identifiquei, eu já desligo logo. Eu não passo muito tempo com a placa ligada sem nenhum dissipador na Peltier, para evitar que dê algum problema com ela. Então vamos lá, vou energizar agora a placa. Vamos lá. Assim que eu energizar, deixa eu já pegar aqui. Assim que eu energizar, eu já vou sentir aqui a placa e o cooler já vai funcionar. Energizei. Estou segurando aqui, ó. O lado quente é o de baixo. Eu já desligo, já não aguento mais, certo? O lado quente é o de baixo. O frio é isso aqui. Eu venho aqui com um ladozinho aqui, coloco aqui, ó, F, para saber que esse lado é o frio. Pronto, feito isso, vamos agora montar a Peltier no aparelho. Pronto, agora nós vamos começar a colocar a Peltier nova, certo? Para isso, eu gosto de limpar a pasta térmica antiga, que estava aqui, a velha, deixo bem limpinho possível, máximo possível, certo? Até porque aqui tinha muito em excesso, certo? A dica é, não precisa colocar muito, é só o suficiente para ficar bem espalhado e pressionar toda a Peltier. Não precisa muito. Realmente a pessoa que fez aqui exagerou um pouquinho, tá? Que você colocou aqui, tá? Pronto. Esse mesmo processo eu vou fazer no Peltier dos dois lados. Pronto. Colocada a pasta térmica tanto de um lado quente como frio na Peltier no local, com a proteçãozinha aqui, que serve de isolamento. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só. Se eu não conseguir, dou uma pausa no vídeo e volto. Mas tá indo, tá vendo? Pronto, esse já foi. Esse aqui já foi. Desculpa, tirei o foco aqui um pouquinho. Certo? Esse já foi, né? Agora eu vou para esse aqui, né? E a dica aqui é o seguinte, certo? Muito cuidado na hora de apertar. O aperto é suficiente para você sentir que o dissipador está pressionando o suficiente, criando uma espécie de sanduíche entre ele e o reservatório com a placa Peltier. Você não pode apertar demais sob o risco de quebrar a placa Peltier. Eu vou dar uma pausadazinha aqui e volto assim que eu apertar. Pronto, agora com o dissipador fixado, certo? É só, você até pode colocar agora o aparelho em pé, certo? Colocar o cooler e depois fazer a montagem da placa, né? Eu vou fazer a colocação do cooler e já volto com o aparelho aqui em pé.
Pronto, com o cooler no lugar, a gente já pode pensar em fazer as ligações da placa, certo? E iniciar a montagem com as laterais. Pronto, feitas todas as conexões, certo? Lógico que depois que a gente colocar a lateral, a gente vai organizar esses fios, prender com forca-gato, certo? Mas aqui é só uma observação. Por que que esse tipo de aparelho, além de usar uma ponte principal, usa uma segunda ponte? Né? Na verdade, porque toda a sua interface, certo? Precisa receber inicialmente 24 volts. Certo? E essa fonte aqui, ela é feita, é projetada para fornecer no máximo 12 volts. É só uma observação. Certo? E quando for montar, lembrar que o lado de conexão é para cima. Fica virado para cá. Porque quando a gente colocar a proteção, ela fica para cima. Pronto. Colocada a proteção, colocar os parafusos que se fixam ela. Lembrando que só são 2 parafusos. Né, para você não correr o risco de usar nenhum parafuso das laterais. Né? Então aqui só são 2 parafusos, você usa cruzando. Né? E depois é só, quando botar a lateral, é só organizar os fios, prender com forca-gato, deixar tudo organizadozinho. Para colocar a lateral, o processo não é diferente, certo? Você pode recorrer ao auxílio de uma chavezinha finazinha para você puxar aqui, encaixar, né? E vai encaixando ele aos poucos. Vai encaixando aos poucos até ele entrar todo. Certo? Aqui, como eu estou com a mão só, aí fica um pouquinho difícil. Eu vou encaixar e volto com o vídeo. Pronto. Encaixado. Agora é só fazer parafusar os 3 parafusos frontais e os 3 inferiores. Com as laterais já prontas, certo? Já podemos agora fechar o aparelho. Nós vamos primeiramente colocar a parte de cima, para dar mais firmeza, colocar a tampa traseira e por último os frisos. A colocação da tampa, como eu falei, né? Ela tem espécie de uma travazinha aqui, certo? Você só vai levantar ele um pouquinho, vai buscando o encaixe, certo? Na hora que ela encaixar, que você vê que ele encaixou, é só descer que ele fica encaixado. Só que antes, olha aí, antes a gente tem que colocar a plaquinha do LED. Na verdade, só corrigindo, não é a placa do LED, é a placa do reset do LED. Antes de fechar a parte de trás, deixa eu dar uma dica para vocês, certo? Esse aparelho, ele vem com a válvula reguladora de pressão, certo? Quando é apartamento, normalmente a pressão é alta. Então, dependendo da altura, certo? Essa válvula é importante. Esse aparelho trabalha com uma mangueirazinha de 1 quarto, elas não suportam muita pressão, certo? Mas em residência, certo? Normalmente a pressão é baixa. Então, quando o cliente reclamar de pressão, certo? Uma alternativa é você abrir a tampa, se você conseguir tirar ela sem desmontar, certo? É uma alternativa, certo? Ou então você tentar regular ela para deixar ela aberta ao máximo, mas mesmo assim ela vai regular a pressão. Tem casos de residências que eu tiro essa válvulazinha para poder melhorar a pressão e a vazão no aparelho. Essa é uma dica. Vamos lá, pessoal. Eu retirei a tampa superior novamente. Por quê? Porque em um dos vídeos no início, eu disse que é muito importante esse parafuso aqui que segura esse friso frontal, certo? E, na verdade, eu tinha esquecido de colocar, certo? Então, eu tirei a tampa novamente para colocar o friso frontal e colocar os parafusos que seguram ele, para só depois concluir a montagem. A colocação do friso é bem simples, certo? Você vai colocar ele aqui assim. Se você olhar, tem esses encaixes aqui que lhe servem como guia. Porque quem vai encaixar, na verdade, quem vai travar é esse de baixo aqui. Esse de cima aqui é só um guiazinho. Então você coloca ele aqui no lugar. Deixa eu ver se eu consigo botar. Dá para ver que está se encaixando nos guias. Tá vendo? Um guia aqui. Outro aqui. Outro aqui. Colocou aqui, você vem com ele e vem forçando. Vem forçando até ele encaixar. Abre um pouquinho aqui, certo? Encaixou.
tá? Até ele encaixar, tá? Já que eu estou colocando os frisos, né, já vou colocar logo também o inferior. O processo é o mesmo, você pode ver que ele tem os guiazinhos, né? É só você colocar ele aqui numa posição mais ou menos onde se encaixa os guias e você vai buscando o encaixe, né? É só uma questão de paciência, tá? Mas é fácil. Vai colocando aqui e depois vai só encaixando. Agora é só apertando que ele vai encaixando. Ok? Pronto, está feito a colocação do friso. Tá? Quando vocês colocarem a tampa, certifique-se que ela ficou bem encaixada aqui. Tá? Ela tem que encaixar, porque às vezes ela fica para fora. Você encaixa, que aqui é o espaço onde fica o refil. Agora é só colocar a tampa, parafusar, colocar em teste. Detalhe, não esqueçam de colocar, tá, a mangueirinha aqui de silicone nessa parte aqui, que é a parte usada para higienização. Aqui vai mais uma dica. Normalmente, os clientes, depois que a gente dá manutenção, certo? Entra em contato com a gente dizendo, olha, meu aparelho está com problema, o ventilador dele está trabalhando direto. Na verdade, esse cooler é para trabalhar direto, sim. Ele não pode parar, né? O que acontece é que ele diminui quando a água está gelada lá, certo? O sensor detecta e reduz a tensão, tanto para a Peltier, no caso da Peltier ela vai parar de refrigerar, tá? Mas o cooler ele vai só diminuir a velocidade, mas ele nunca vai parar, ele não pode parar. Se esse cooler aqui, por motivo, que acontece muito, ambiente gordurado de cozinha, ele começa a travar, quando ele parar aqui de circular e dissipar o calor, ele consequentemente vai queimar a Peltier. Então, esse cooler é para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, enquanto ele estiver funcionando. Bom, assim, com essa montagem, nós terminamos os trabalhos com esse aparelho. Ele está pronto para testes. Eu gosto de deixar ele no mínimo 12 horas, certo? Na medida do possível, se eu conseguir deixar de um dia para o outro funcionando, eu prefiro, para entregar só no dia seguinte, ou o cliente vir buscar no dia seguinte, para que eu tenha certeza que realmente todo o ciclo dele está funcionando normalmente, inclusive com a redução de velocidade do cooler. Tá? Então, aqui a gente conclui a manutenção desse aparelho PE11B. Eu espero que o vídeo possa ajudar vocês, certo? Nas suas dúvidas. Certo? Se gostarem, peço que deem um like, comentem, certo? Compartilhem e se inscrevam. Obrigado, até o próximo vídeo.